O seu excesso de controle e perfeição impede o seu filho de ser mais autônomo. Olá, eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena e da Lara, e hoje eu vou falar que a autonomia está diretamente ligada à bagunça e à sujeira, e evitar isso só vai inibir o desenvolvimento da autonomia do seu filho. Mas antes, eu vou dar aqui um tempinho para você que ainda não se inscreveu no meu canal. Clique aqui nesse botão vermelho e se inscreva. E já aproveite, ative o sininho, porque assim, todas as vezes que eu disponibilizar um novo conteúdo sobre autonomia e educação infantil, você será notificada e assim não vai perder nada. Se você sonha em ter uma família comercial de margarina, onde a casa está parecendo uma vitrine de loja de decoração, o chão o tempo todo limpo, impecável, todos os brinquedos no lugar ideal, você terá sérios problemas para estimular a autonomia do seu filho. É um perigo exigir organização extrema, controle 100% de cada coisinha no lugar da sua casa, e além de fazer tudo o tempo todo enquanto seus filhos assistem TV. E pior ainda, pagar alguém para isso sem trazer nenhuma responsabilidade para os seus filhos. Eu chamo isso de não deixe o seu filho acreditar na fada da organização, onde tudo vai para o lugar ideal, perfeito, sem nenhum esforço ou trabalho. Eu não tô aqui também para falar que a sua casa pode ser uma bagunça sem fim, onde tudo fica espalhado, nada tem lugar para nada, o tempo todo as coisas estão um caos. Muito menos que a responsabilidade de tudo, da organização da casa, deve estar nas costas de uma criança de 5, 6, 7 anos de idade. Me acompanhe aqui, que esse assunto é muito importante e eu vejo muitas mães errando sério nisso. A ideia de criar uma criança autônoma é obter resultado muito além do que facilitar a sua vida como mãe, mas também ter um filho com uma autoestima elevada, com uma autoconfiança, ter crianças que acreditam em si mesmas, que estejam dispostos a evoluir dia após dia, crianças que entendem o erro como o caminho do aperfeiçoamento, da conquista de uma habilidade, crianças que não tenham medo de errar e que, quando isso acontece, elas corram para você pedindo ajuda para resolver o problema. Crianças que desejam explorar o mundo, as possibilidades, que conquistam habilidades físicas e intelectuais. E quando eu falo de habilidades físicas, eu não estou dizendo de fazer natação, judô, karatê, balé. Eu estou falando de comer sozinho, cortar o próprio pão, colocar o próprio leite no copo, recortar imagens do papel, inventar as próprias brincadeiras, criar os próprios brinquedos, dormir na própria cama, tomar banho, escovar os dentes sozinha, arrumar a própria cama, colocar o tênis, mesmo que ainda não saiba amarrar o cadarço. Ter o suporte mínimo necessário de um adulto para realizar as suas atividades e se cuidar, e não necessariamente precisar o tempo todo ser servida. E quando eu falo de habilidades intelectuais, não são aquelas crianças que têm opinião para tudo, são super inteligentes, se mete na conversa do adulto, fica dando opinião de coisas que não entende. Eu falo sobre explorar a curiosidade, ler livros, conhecer sobre animais, a diferença entre espécies, entender minimamente sobre o mundo, sobre as regras, né, sobre respeito, sobre virtudes, ter capacidade de expressar com clareza as suas ideias. No entanto, para isso acontecer, você precisará permitir que ele explore, que ele erre, que ele tente mais uma vez, mesmo sabendo que ainda vai errar e você terá que limpar de novo. Criar crianças autônomas é aceitar que a sua casa não estará 100% organizada, que você verá brinquedos em cada canto da sua casa, que você terá por semanas uma caixa de papelão, um caixote, que já virou carro de corrida, que já virou foguete, que já virou uma casa, agora é uma casinha do gato imaginário. É entender que a decoração da sua casa não é mais só sua, que é preciso olhar sobre uma perspectiva infantil. Se você tivesse 1 metro a menos, você conseguiria fazer o que você faz? Você seria capaz de pegar uma roupa no armário? Seria capaz de escovar os próprios dentes? Você poderia colocar a mesa do jantar? Ou você conseguiria ajudar, lavar uma louça?
Olhar o ambiente da sua casa de uma perspectiva infantil, né, de uma perspectiva de alguém muito pequeno, é fundamental para que você dê a possibilidade do seu filho fazer aquilo por ele mesmo, né? Senão, o tempo todo você vai ter que ir lá pegar a roupa dele que está em cima do armário. Toda hora você vai ter que pegar o brinquedo que tá lá no nicho guardado longe dele. Toda hora você vai ter que pegar ele, né? Isso, lógico, depois dos 4, 5, 6 anos que eles já são capazes de escovar o próprio dente, você vai ter porque a pia é muito alta e não tem nada de adaptado para ele poder escovar o próprio dente. Então, olhar sobre a perspectiva, preparar o ambiente para que ele seja, né, o próprio ambiente seja um estímulo para a criança, porque a própria criança, eu falo muito isso, se ela não tem nenhum bloqueio, ela é autoestimulada. Ela quer fazer as coisas por si só. Ela quer escovar o próprio dente, ela quer trocar a própria roupa, ela quer colocar o próprio sapato, ela quer comemorar essas conquistas, ela vai te chamar quando ela conseguir, mas isso precisa estar à disposição dela, né? Então o sapato está à disposição dela, ela sabe diferenciar qual que é o sapato que vai para a escola, foi ensinado para ela qual o sapato que vai para a escola, qual é o sapato de sair, né? Foi falado para ela para que ela possa ter essa autonomia no dia a dia para se arrumar antes de ir para a escola. Então é muito importante preparar o ambiente e ensinar. Não adianta tipo assim, nossa, mas ela vê todo dia que eu coloco aquele sapato ali. Tá, sim, uma coisa ela vê, outra coisa é ela aprender. E para aprender precisa ser ensinado. E essa é a sua função. Então, com esse vídeo, eu quero trazer para você uma clareza. Que você, a partir de hoje, olhe para a sua casa e veja se você está permitindo o seu filho explorar. Se é possível que ele sinta que a casa também é dele. Ou se ele é praticamente uma visita nessa casa. Aqui na minha casa, quase tudo é pensado nas minhas filhas. E isso foi um certo problema no meu casamento lá no começo. Como meu marido já falou em outro vídeo por aqui desse canal, ele não concordava muito com o meu jeito de educar. Ele não entendia a importância das crianças terem um espaço para elas brincarem e explorar. Então, quando eu casei, a gente morava numa casa que ela parecia uma casinha de boneca, né? A gente como ela era uma casa pequena, era preciso um bom planejamento para que cada coisa tivesse o seu lugar. E assim, a casa se mantivesse assim, mais facilmente arrumada. Até porque eu e ele trabalhávamos fora o dia todo e não tínhamos ajuda diária em casa. Era uma faxineira a cada 15 dias, que depois que a minha filha nasceu, virou uma faxineira semanal. E o xodó do meu marido era a área gourmet, onde tinha uma churrasqueira muito bem revestida, um piso lindo, a parte ali ele fez os planejados, a gente tinha lá dentro todos os pratos, né, próprios para aquela área gourmet, a gente colocou uma mesa que ela era desmontável, porque como não tinha muito espaço, né, então a gente abria ela virava uma mesa com 2 bancos, e hoje a gente fechava, ela virava tipo um banquinho, que a gente colocava encostadinho ali na parede, né, com, nossa, o acabamento, assim, era ótimo. Era o xodó do meu marido. Foi realmente muito feito com muito carinho por ele. Porém, o quarto da minha filha era muito pequeno. Só cabia a cama montessoriana dela, né? Que são aquelas caminhas no chão, que ela possa entrar e sair da cama. E um armário. Então, não tinha muito espaço para ela explorar. E conforme ela foi crescendo, eu fui vendo a necessidade de ela ter mais espaço. E não tinha como trancar ela o tempo todo dentro do quarto. A sala, que também já era bem minúscula, ela cabia o sofá e o rack. E tinha um pequeno espaço entre os dois, assim, que era tipo um corredorzinho, onde ela ficava até então engatinhando, né, pra lá e pra cá. E ela quase sempre batia a cabeça na quina do rack. Então ela tava engatinhando, a hora que ela ia sentar, batia a cabeça. E eu não lembro muito bem quando foi essa virada de chave, mas teve um dia, eu acho que ela tinha um pouquinho mais de 1 ano, que eu falei pro meu marido, ó, o único espaço que temos livre da casa é a área gourmet. E ela vai virar uma pequena brinquedoteca. É claro que na época eu falei com muito mais jeitinho. Disse que só colocaria um tatame pequeno e uma prateleirinha ali com alguns brinquedos que ela pudesse acessar sozinha, né, pra ela poder brincar e se sentir mais livre. Ele não gostou muito da ideia, mas aceitou. Dessa forma, um pequeno espaço para ela sentar ali com os brinquedinhos dela e só. Mas eu não preciso nem contar, né, que nunca mais acendemos a churrasqueira. Quando a gente viu o nosso piso chiquérrimo, estava coberto de tatames, a pequena prateleira já tinha se transformado em 2 nichos, assim, né, bem grandes.
E várias caixas organizadoras com brinquedos, blocos, lápis de cor, livros, papéis, né? Fora os jogos que eu resolvia fazer pra ela. Então eu imprimia papel, plastificava, aí eu fazia jogo da memória, eu criava jogos educativos com ela. E enfim, ele desistiu do espaço gourmet. Mas, graças a Deus, hoje a gente mora numa casa bem maior, né? Dentro do quarto delas, a gente tem uma brinquedoteca que, na verdade, era pra ser um closet. Então, como eu falo, tudo é pensado nelas. Então, o closet, na verdade, virou a brinquedoteca. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem brinquedos na sala, na área externa. E tudo para que permita elas explorarem a imaginação dela, né? Hoje eu tenho filhas extremamente criativas, com habilidades manuais incríveis, que eu me orgulho e me espanto cada vez que eu vejo ela recortando, né? A minha de 6 anos, ela recortando uma imagem, né, que ela mesma desenha. Ontem mesmo, né, enquanto eu tava preparando aqui esse vídeo, ela resolveu criar o dia do Halloween, estamos em junho, mas ela resolveu criar o Halloween, não sei porquê, e ela desenhou a abóbora, ela recortou a abóbora, ela fez os morcegos, ela fez o cemitério, ela colocou, tipo, uma grama com uma florzinha e colocou uma lápide, ela fez um monstro. Então, assim, o tempo que eu estava cozinhando, em vez delas estarem na televisão, elas estavam criando, né? E criando o cenário delas, a história fictícia delas, né? Tudo tinha um porquê. Ela fez 2 abóboras e tinha o porquê dessas abóboras. E aí, na hora que ela foi colar, então ela colou na parede assim, né? Ela sempre pede durex. Então, assim, é tudo. Se você for ficar pensando, meu Deus, mas ela vai colocar durex na parede. Nossa, mas é a minha parede. Nossa, mas a minha tinta vai lascar na hora que ela tirar. Então, é claro que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente não pode destruir a nossa casa. Algumas coisas tem que ter regras, tem que ter limites. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas aí ela me pediu os durex. E ela colocou, né, as abóboras. E aí ela colocou só na pontinha do durex o morcego e colou assim tipo uma prateleirinha que tinha assim, para que o morcego ficasse voando. Eu fico encantada com essa criatividade, com essa visão, com essa percepção. Mas tudo isso é resultado de crianças que têm possibilidades, né? Que foi dado na mão dela um dia uma tesoura, né? Que foi ensinado ela a usar a tesoura para que ela não se machucasse. É uma criança que lápis tem pela casa inteira, papel tem pela casa inteira para que ela possa pegar a qualquer momento e desenhar e pintar. Tem bastante livrinho de pintura, tem bastante massinha, tem bastante molde de massinha. Então, assim, tudo isso vai aflorando cada vez mais a criatividade delas. Então, hoje é o resultado de que lá atrás a minha linda área gourmet virou um grande espaço de exploração para que ela, com 1 ano, pudesse já começar esses processos de explorar. E hoje eu tenho uma criança de 6 anos e a irmã dela, né, de 3, acompanha ela, extremamente criativa, proativa, né, que consegue brincar sozinha, que consegue ter o tempo dela, a concentração dela em brincadeiras que talvez uma outra criança ficaria demandando da mãe o tempo todo. As minhas, elas já são bem mais autônomas nesse sentido. E aí tem mães que me falam, mas eu não consigo viver na bagunça. E nem deve conseguir mesmo, né? Ter brinquedos pela casa não significa que todos eles estão espalhados pela casa, que eles estão no meio do chão, no caminho onde as pessoas passam. É preciso que na sua casa ela tenha lugar para as coisas. E é preciso ensinar ao seu filho sobre isso. Então, onde ficam as bonecas? Onde ficam os lápis, os livros, as folhas de pintura, os jogos? É preciso ensinar eles isso para que você conquiste essa colaboração de uma forma muito mais fácil. Então, o brinquedo tá tudo espalhado? Guarde tudo aquilo ali. Guarde onde, né? Como? Exatamente de que forma? Só joga tudo numa caixa? Não, é separado? Os blocos numa caixa? Uma dos grandes estímulos que eu fazia com a minha filha mais velha era exatamente, eu sentava com 3 caixas assim, né, de organizadora, e eu começava, filha, aqui é bloco, pega tudo que é bloco. E ela ali, com 1 ano e meio, ela ia andando, pegava um bloco e colocava na caixa de bloco. Eu falava, olha, essa é a caixa de... Eu lembro que eram 3 caixas muito peculiares, né? Então, era a caixa de bloco, a caixa de personagens, então, as princesinhas pequenas, os bichinhos que ela tinha de todos os animais, de aqueles fofinhos, né, de apertar e tal, borracha, e era o outro era o bloco, personagem e carrinho. Porque eu tenho um enteado mais velho e todos os Hot Wheels dele acabou ficando pra ela e ela adorava brincar de carrinho. Então, ela tinha a caixa dos blocos, a caixa... Aí tinha uma caixa da bola também, que ela amava a bola.
Tudo era bola, bola, bola. Então tinha a caixa das bolas, aquelas bolinhas pequenas. Então tinha a caixa dos blocos, a caixa dos personagens, a caixa dos carrinhos e a caixa das bolas. Então isso ficava muito claro pra ela todas as vezes que a gente ia guardar. É claro que com 1 ano e meio, 1 ano, eu precisava estar ali o tempo todo, não tinha como mandar, guarde ali na caixa. Ela não ia saber, mas eu sentava no chão e era uma forma de estimular ela. Olha, pega ali agora o carrinho. Ela trazia o carrinho até mim e eu falava, o carrinho é nessa caixa. E ela colocava. Ó, agora pega o bloco. Ela ia lá, pegava o bloco. E eu já ia treinando cor. Então, pega o bloco verde, pega o bloco amarelo, pega o bloco não sei o quê, né? Aí tinha aquelas formas. Então, pega o triângulo, pega o quadrado, pega a estrela. Isso ela muito novinha. Então, além de eu estar estimulando ela sobre formas, cores, né, a diferença dos objetos, eu ainda estava estimulando ela a guardar as coisas. Então, todo esse processo começou lá, quando ela tinha 1 aninho. Mas não precisa se preocupar. Então, Kelly, já foi? Não tem mais o que fazer? Não, tem muito o que fazer ainda. Sempre dá tempo. Essa ideia de, já foi, não existe na educação infantil. Até enquanto você e seu filho existirem, você vai estar educando ele. Mas é preciso que você tenha um lugar para guardar as coisas e que isso seja explicado para o seu filho. Conforme ele vai ficando mais velho, as explicações elas não precisam ter, né, tanta constância, tanta repetição. É só falar, olha, naquela caixa tal, olha, esse brinquedo em tal lugar. Ele já vai conseguindo colocar. E até você pode pedir ajuda dele. Onde você quer colocar isso aqui, que fica mais fácil pra você brincar? Né? Qual brinquedo você quer deixar mais ao seu alcance? Enfim, depois que ele tiver 7, 8 anos, ele já pode participar desse processo de organização da casa. Mas antes disso, aí você precisa direcionar. Então, olha, né, tá com 3, 4 anos. Olha, filho, nessa caixa aqui são os lápis. Olha, nessa caixa aqui são as bolas. E aí você vai com constância, direcionando dia a dia, até que a criança torne aquilo ali um hábito e seja muito mais fácil. Você fala, filha, guarde isso daqui na caixa de carrinho, e ela já vai saber qual é a caixa de carrinho e ela vai conseguir fazer de uma forma mais autônoma. Porque o erro de muitas mães é imaginar que tem um lugar muito claro e óbvio, né? Que tudo tá num lugar muito óbvio e que ela consegue facilmente pegar e retirar as coisas, inclusive, de preferência, um local onde as crianças não tenham acesso, assim dificulta a possibilidade delas bagunçarem, delas pegarem, perderem ou quebrar. Mas essa atitude está limitando demais a autonomia do seu filho. Ele se torna 100% dependente de você para brincar, para explorar, para se arrumar. E daí, além de ele te chamar diversas vezes, tornando o seu dia muito mais cansativo, aumentando muito mais a possibilidade de você perder a paciência e o pior, ele perder totalmente o interesse por fazer sozinho. Afinal, tudo ele depende da mãe. Não precisa se esforçar para fazer por si só. Isso limita muito mais do que habilidades motoras, mas habilidades cognitivas como criatividade. Além de não estimular em nada as virtudes como vontade, temperança, dedicação. E por fim, você se torna aquela mãe que faz tudo pro seu filho, né? Que precisa estar o tempo todo presente para que as coisas funcionem. Sabe aquela mãe que diz, tudo é nas minhas costas. Se eu não faço, ninguém faz. E quando eu recebo uma mãe com esse tipo de reclamação, a primeira investigação como mentora materna que eu começo é tentando entender se as pessoas realmente não fazem ou se ela tem dificuldade de delegar e ter paciência até que alguém execute, se ela já dispensou algum tempo do seu dia ensinando outra pessoa a fazer o que ela faz e se ela é capaz de controlar o controle e permitir que outra pessoa faça de um jeito diferente do dela. Isso inclui não só o filho, mas qualquer outra pessoa da rede de apoio que ela peça, inclusive o pai. E quando eu percebo que a mãe está nessa vibe de perfeição e controle, eu já vou logo para a próxima etapa, que é brigar pelo erro. Então, as mães perfeccionistas e controladoras, elas não aceitam o erro. E eu não vou me aprofundar muito nisso, porém, se for olhar para a infância dela, ela teve uma mãe com a mesma característica. Não aceita o erro, briga, ameaça, pune, faz com que a criança desacredite em si própria ou vá para o extremo oposto de tentar agradar a mãe o tempo todo, tentando ser perfeita o tempo todo. E essa mãe, inconscientemente, ela barra o aprendizado por não permitir o filho tentar mais uma vez. Tem uma historinha que eu conto para as minhas filhas, já contei várias vezes, e hoje eu só falo o tente mais uma vez, né?
que é Tente Mais Uma Vez. Na verdade, é um poema e nele vai falando quando a criança ou alguém não consegue algo ou tem medo de algo, é preciso coragem e determinação para tentar mais uma vez. Então, é o nosso papel encorajar os nossos filhos a tentar de novo e de novo, mesmo diante das frustrações. Afinal, a gente não consegue ensinar resiliência, né? O nosso papel é encorajar eles a tentar outra vez, até que consigam. O resto, o próprio corpinho dele vai encontrando um jeito de lidar com os sentimentos tanto de frustração quanto de medo. Mas então agora eu quero passar para você 5 conceitos que você precisa estar atenta para orientar o seu filho para que seja possível estimular a autonomia dele. Sem que a sua casa vire uma bagunça sem fim, mas também que não é daquela vitrine de loja de decoração na qual a criança não tem acesso ou ela se sinta até tensa. Sabe quando você entra naquelas lojas de cristais? Você já até gruda assim na bolsa, você vai entrando assim, tipo, aí tem aqui, vários recados assim, que se quebrar, paga, né? Quem quebrar, paga, não sei o que, né? E aí você já fica tensa. Imagina isso, você entrou naquela loja porque você escolheu, você estava ali por um período e você foi embora. Agora imagina você viver nessa loja, onde tudo que você toca corre o risco de quebrar. Onde você tem que controlar 100% dos seus movimentos, porque você pode quebrar e a sua mãe vai brigar com você e você vai ser punido e você vai ser castigado, enfim, por conta disso. Essa é a sensação que o seu filho tem quando você resolve colocar bibelô pela casa inteira, coisa que quebra pela casa inteira, deixar o que é dele em cima de nichos pra decorar. Então, sabe aquele quarto lindo que tem os nichos ali, ó, lá no alto, que a criança não vê nada? Aqueles bichinhos de pelúcia, aqueles brinquedos lá no alto, que a criança não tem acesso? Essa é a sensação. É como se a casa não fosse para ele. Ele fosse uma visita. E, aliás, uma visita não muito querida. Porque quando é uma visita querida, a gente quer agradar, a gente quer que a pessoa se sinta em casa, a gente quer deixar ela mais à vontade, a gente oferece para ela abrir a geladeira caso ela queira. A gente fala porque ela pode tirar o sapato se ela quiser, né? Então, quando é uma visita querida, a gente trata essa pessoa muito bem. Será que a gente tá tratando nossos filhos iguais? Então, ó, segue esses 5 conceitos que eu tenho certeza que vai te ajudar a estimular mais a autonomia do seu filho sem que sua casa vire um pardieiro. Dizia minha mãe essa frase, né? Sem que sua casa vire um pardieiro. Então, o primeiro conceito é: brincadeira tem começo, meio e fim. Faça dessa frase um mantra na sua casa. Ensine os seus filhos que eles podem começar uma brincadeira, se divertir muito no processo, mas que ela só acaba quando todos os brinquedos estiverem guardados. Muitas crianças acreditam que a brincadeira acaba quando elas cansam, ou quando elas vencem um jogo, ou quando a mãe chama elas para almoçar, jantar, tomar banho. E isso não é uma verdade. A brincadeira, ela tem começo, meio e fim. O começo é você buscar o seu brinquedo. Então, se na sua casa tem os lugares certos para cada coisa, a criança vai saber ir até o local, né? Em um lugar acessível a ela. Então, ela não precisa ficar: mãe, pega o meu brinquedo tal. Mãe, pega o boneco. Não. O começo é ir buscar o brinquedo. Então, primeiro, esse brinquedo tem que ter um local para estar. E aí a criança vai lá, busca o brinquedo. Aí ela tem o meio, que é a diversão. Brinca à vontade, explora, não ficar: ai, filho, não é assim que usa o carrinho. Ai, filho, não é assim que pega o bichinho. Ai, filho, não é assim que dá uma madeira pra boneca, né? Filha, enfim, filho, que seja. Não é assim que dá uma madeira pra boneca, né? Sem ficar palpitando na brincadeira deles. Deixa eles explorarem a criatividade, as histórias, o brinquedo de várias formas. E tem que ter um fim, que é guardar o brinquedo aonde encontrou. E aí, esse processo de começo, meio e fim, feito repetidamente, né? Todos os dias, com constância, paciência. Viu que seu filho já foi brincar com outra coisa e tá aquele brinquedo jogado? Filho, vem aqui. Quando que acaba a brincadeira? Quando os brinquedos estão guardados. Então, vamos lá? Vamos guardar com a mamãe? E aí, você vai lá e ajuda ele a guardar. Viu outro brinquedo passar? Filho, vem aqui, né, filha? Vem aqui. Que horas que acaba a brincadeira, filha? Ah, quando os brinquedos estão guardados. Olha, esse brinquedo não é aqui. Qual que é o lugar dele? Ah, lá no seu armário. Então vamos lá pôr no seu armário? Então você vai estimulando a criança a todo momento ela ter mais do que a autonomia, ela conseguir lembrar, né? Porque isso é até uma questão de memória de trabalho, que a criança ela não desenvolve tão cedo.
pra lá dos 7 anos. Então, se seu filho tem menos de 7 anos, talvez sim ele esqueça de fato. Não, ele não tá tirando sarro da sua cara. Não, ele não tá te desrespeitando. Não, ele não tá folgando. Ele simplesmente não vai lembrar dessa regra. Então, você precisa levar ele, conduzir ele até que ele faça o que tem que ser feito. Então, filho, onde que é esse brinquedo? Ah, tá lá. Então tá bom. Então vamos lá levar esse brinquedo lá no armário, a mamãe te ajuda. E aí você vai, ah, mãe, não lembro. Não, então eu vou te avisar. Ó, é lá no armário. Vem, vamos com a mamãe? Paciência, gente. Mas eu tenho certeza, eu posso te garantir que funciona. O segundo conceito é pra você. Se uma coisa não tem o lugar certo na sua casa, é porque, muito provavelmente, ela não deveria estar lá. É preciso avaliar. Então, não tem onde pôr isso aqui. Então, se não tem onde pôr isso daí, você precisa reavaliar se realmente ela precisaria estar ali. Então, uma casa com muita informação, uma casa com muitas coisas, né, que vai hiperestimular o seu filho. Aquilo que eu falei, aquela sensação de estar numa loja de cristal, onde eu não posso tocar em nada, não posso mexer em nada, né? Eu não sei onde as coisas ficam. Se a criança tem essa sensação, isso gera um estresse muito grande nelas. Então, é preciso que a sua casa seja muito clara aonde é cada coisa. Se tem algo que não tem lugar, muito provavelmente ela não deveria estar lá. Você precisa reavaliar a importância daquilo. Mas, com certeza, essa coisa, ela precisa ser menos importante do que o seu filho. Então, contando a minha história da área gourmet, né, um dos argumentos que eu usei com o meu marido é que receber pessoas em casa com uma área gourmet extremamente linda e agradável não poderia ser o nosso foco principal, visto que a nossa filha estava precisando de um espaço para ser estimulada, para explorar, e ela não tinha. Então, aí ele brincava, que você não gosta de receber pessoas. Não é que eu não gosto de receber pessoas, mas eu não posso priorizar as pessoas de fora em detrimento do desenvolvimento da minha filha. Então, é claro que algumas vezes a gente até fez alguma coisa lá, então dava bastante trabalho. A gente tinha uma lavanderia ali também bem pequenininha, na qual eu tirava todas as coisas. Então, as poucas vezes que a gente fez algo, a gente tirava todo o tatame, tirava o excesso de brinquedo, deixava só um pouquinho, porque às vezes via criança também que acabava brincando. Mas, de fato, eu fui a primeira pessoa na família a criar uma brinquedoteca dentro de casa. Então, assim, vinham os primos, vinham os amiguinhos dela e todo mundo adorava. A gente morava num condomínio pequenininho e as crianças falavam, tia, posso entrar na sua loja, na sua brinquedoteca? Aí eu falava, pode. Então eu entrava lá, minha filha adorava brincar com as crianças, geralmente ela eram crianças mais velhas. Então, era realmente um espaço muito agradável para a minha filha, né? Então, quando a gente fala isso, se a coisa não tem lugar, ela não deveria estar lá ou deveria ser reavaliado, a reavaliação tem que pautar que a preferência é do seu filho, né? Ou das pessoas que habitam naquela casa. E não da coisa em si, ou... e se vier alguém, não vai ter onde sentar. Então, se vier alguém, você arranja, aluga uma cadeira, enfim, você resolve. Mas talvez aquela cadeira ali tá limitando demais o desenvolver do seu filho, né? A autonomia do seu filho. E aquela cadeira, ela não deveria estar lá. Então, ter essa reavaliação pensando no seu filho, no processo de desenvolvimento dele, na autonomia dele, é fundamental. O terceiro conceito é: não permita que a fada da organização venha enquanto o seu filho está dormindo, ou na escola, ou assistindo TV. Envolva ele nas atividades. Isso é uma coisa que eu deixo muito claro aqui em casa. Então, quem espalhou, né? Se a criança brincou ali, foi super divertido. Então, que horas que termina a brincadeira? Na hora que guarda tudo. Ok. Não deu tempo porque a gente precisa ir pra escola, ou a gente tem alguma atividade, eu não recolho. E até mesmo, muitas vezes tem a moça que vem aqui fazer faxina em casa e eu falo, olha, isso aqui você não recolhe, porque eu tinha falado pra elas fazerem e elas não fizeram, elas ficaram enrolando. Então deixa aqui, que quando elas voltarem da escola, elas vão recolher. Então, é claro que hoje isso já tá muito mais tranquilo pra elas, então elas sabem que quando acaba a brincadeira elas têm que recolher, mas precisei por um tempo engolir aquela bagunça no meio da sala, esperando que quando elas voltassem da escola, elas fizessem a arrumação. Porque a gente dá muito pra criança, principalmente quando a gente coloca pra assistir TV. Vai assistir televisão enquanto eu arrumo a casa. A gente põe pra criança a ideia de que existe uma fada que simplesmente fez pirim-pim-pim
e a casa ficou arrumada. Então você não mostra pra ela o que é dedicação, o que é serviço, o que é trabalho, né? Você não mostra pra ela que as coisas, não, você não joga a roupa no chão e ela aparece no seu armário. Você precisa de um processo de lavar essa roupa, estender, passar, dobrar e colocar na gaveta. E a criança, ela precisa ver isso. Quando a gente deixa a criança na televisão para que a gente possa fazer todo esse processo, a gente tira dela a atenção devida a esse processo. Então, vou fazer almoço, né? Vou fazer janta. Ah, mãe, posso assistir TV enquanto isso? Ah, vai lá assistir TV enquanto eu faço janta. Ela não tem noção de tempo, né? Você mesmo, se você sentar na frente da TV, você não tem noção de tempo. E aí você não vai saber que a televisão ficou ligada ali 1 hora e meia você assistindo, enquanto alguém tava lá cozinhando pra você. E aí, hoje, a gente vê esses adolescentes que eles não têm noção do que é trabalho, de como conseguir dinheiro, de crescer profissionalmente, né? Então, acha que vai chegar numa empresa já com cargo altíssimo, não vê o processo de desenvolver dentro de uma empresa acontecendo, porque tudo parece muito fácil, né? Então, de repente, era um cara que não tinha nada, aí ele fez um videozinho que viralizou e ficou milionário. Parece que, tipo assim, foi desse jeito, né? Uma das coisas que eu falo muito aqui em casa é que mesmo esses influencers, né? Então, elas não têm o costume de assistir televisão, mas quando elas assistem alguma coisa, ah, nossa, fulano brinca com a mãe e ganha um monte de presente, né? Eu sempre estimulo elas, né? Eu falo pra elas que aquilo ali é o trabalho deles, né? Então, que eles estão lá para trabalhar. Brincar é o trabalhar deles. E que não é tão divertido, porque eles têm que pausar o vídeo. Ah, eles brincam um pouquinho, eles pausam, edita. Então, eu vou mostrando para elas que aquilo ali que elas estão vendo é só o resultado final de muito trabalho. Para que não pareça tudo muita mágica. E a mesma coisa quando você tá arrumando a sua casa, ou quando você tá fazendo uma refeição. As crianças não podem achar que aquilo ali é uma mágica. Elas têm que ver aquilo ali acontecendo, mesmo que elas estejam ali brincando, fazendo alguma atividade do seu lado, mas elas precisam ver. Aquela coisa, sabe? Antigamente minha mãe fazia muito isso, colocar uma caixa, uma bacia com um monte de pote e ficar ali com a criança, com você na cozinha. É algo que é muito bom para ela ver o processo acontecendo. Por mais que ela tá ali distraída, batendo panela, batendo no Tupperware, ela tá ali vendo que existe alguém indo pra lá e pra cá, colocando comida, tirando e fazendo. E ela tá vendo esse processo. Então, quando ela tiver capacidade de entender um pouco mais, ela vai ver que sempre a mãe dela estava ali fazendo algo, enquanto, né, para que o resultado fosse uma comida gostosa, uma casa organizada, umas roupas lavadas, e tinha alguém fazendo aquilo ali. Então, cuidado com a fada da organização. Deixe muito claro para os seus filhos que tudo que a gente consegue de bom é preciso dedicação e esforço, é preciso um trabalho para conseguir isso. E aí eles vão crescendo com esse pensamento, e quando for a vez deles trabalhar, eles vão entender, né, que agora é a vez deles. Então, eles foram servidos, eu falo muito isso de mim, né, eu fui servida por muito tempo, eu tive uma mãe que fez de tudo para a gente, e hoje, às vezes, quando eu tô cansada, eu falo, meu Deus, eu não quero fazer essa comida, eu não quero dar um banho, eu não quero... O que me levanta é exatamente isso, eu fui servida por muitos anos, agora é minha hora de servir. O quarto conceito é deixar muito claro que precisa preparar o ambiente para que ele possa fazer as coisas sozinhos. Então, é preciso adaptações se for necessário. Então, a gente tem uma cadeirinha que, na hora de escovar o dente, elas sobem na cadeirinha e escova o dente. Existem coisas muito mais profissionais para isso, né? Então, existe é uma escadinha, assim, de adaptação mesmo. Então, a criança, ela consegue apoiar na pia, né? Pegar as coisas na cômoda que é mais alta. Então, tem coisas mais profissionais. Eu não trabalho muito com coisas profissionais, eu sempre adapto. Então, eu tinha uma caixa, né, quando eu tinha um box de crossfit, a gente tinha uma caixa que pulava, era uma mini caixa, na verdade. E por muitos anos essa caixa foi o que fez as minhas filhas alcançarem, né, pia, alcançarem alguma coisa. Eu nem sei onde foi parar essa caixa, aliás, acho que eu preciso procurar ela aqui. Mas hoje é uma cadeirinha que elas têm, que elas também conseguem transportar, então a caixa era pesada, elas não conseguiam levar de um lado pro outro, mas essa cadeirinha elas conseguem. Então elas pegam a cadeirinha, levam pro lugar, uma pia, elas querem pegar alguma coisa mais alta, elas conseguem fazer isso. Como eu disse, a gente tem aqui uma área dentro do quarto delas, que a gente chama de brinquedoteca, que na verdade é o closet. Então as roupas estão penduradas em cima e toda a parte de baixo do closet é de brinquedos, que elas possam entrar, né, pegar e guardar, e enfim. Então, tudo tem um pensamento voltado para elas.
Eu nunca tive muito costume, mas depois que eu tenho elas, menos ainda de ter muito bibelô pela casa, muita coisa que quebra. Mas mesmo que eu tenho, eu nunca tive algo que quebrasse. Eu costumo até brincar que hoje a gente tem uma gata, eu falo que minha gata dá mais trabalho do que minhas filhas, porque, tipo, minhas filhas nunca quebraram nada. Eu tenho um espaço, né, que eu chamo de espaço zen, onde tem minhas coisas ali, né, que eu gosto, e a gata já derrubou meus vasos, já quebrou as cabeças das minhas bonecas, já fez um monte de coisa ali que minhas filhas nunca fizeram, porque elas realmente entendiam onde era o limite delas. Então, por que elas entendiam o limite delas? Porque elas tinham todo o resto do ambiente para explorar. Então, lembra, se eu tenho só esse trecho da loja de cristais para andar com calma, eu posso escolher, inclusive, não entrar na loja, ou eu posso andar com calma naquele ambiente, porque aquele ambiente é algo que pede para mim calma. Mas todo o resto da loja eu posso andar de uma forma mais solta. Então eu não preciso estar o tempo todo, né, passando por aquele ambiente. Então, como a minha casa tem muito para elas explorarem, né, eu deixo tudo preparado para elas explorarem, eu permito que elas explorem, aquele ambiente meu, que eu deixo muito claro que é meu, que as coisas são minhas e eu não quero que elas mexam, tá ok. E o quinto conceito, muito importante, é se prepare. Nem sempre será fácil, mas é para um bem maior. Então, muitas vezes você vai ver sujeira pela sua casa, você vai ver criança que sujou e na hora que você vai falar para limpar não vai querer. Muitas vezes você vai tentar fazer com que a criança coloque leite no próprio copo, ele vai derrubar. E aí você vai ter que, enfim, limpar, né? Por mais que você dê, né? As minhas, sempre elas mesmo limpam, mas não limpa, né? Então depois eu tenho que ir lá e dar uma repassada ali no que elas fizeram. E numa próxima tentativa, talvez elas vão derrubar de novo e tá tudo bem, né? Então é preciso que você se prepare, que você tenha na sua cabeça que tudo isso é um processo de desenvolvimento delas. E que para que elas consigam atingir aquele objetivo, você precisa permitir. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se fez sentido pra você tudo isso. Se esses 5 conceitos é possível implantar na sua casa. Tenta, se não der, volta aqui, corre aqui, coloque nos comentários, me traga suas dúvidas, que eu vou ter o prazer de trazer mais conteúdo, me aprofundar muito nos assuntos. Se algum desses conceitos você quer saber um pouco mais, também coloque aqui que eu vou trazer mais pra frente pra vocês, tudo bem? Então, olha, um grande beijo e até o próximo vídeo.